Seja bem-vindo ao canal Guerreiros Mundo Bélico. Depois de quase uma década de trancos e barrancos, a Marinha dos Estados Unidos iniciou silenciosamente o trabalho para desenvolver seu primeiro caça baseado em porta-aviões em quase 20 anos, criando um novo escritório de programa e mantendo discussões iniciais com a indústria, sob o USN News. O esforço multibilionário para substituir o F/A-18 e Super Hornet UEA-18G Groveler de ataque eletrônico começando na década de 2030 está dando os primeiros passos para desenvolver rapidamente um novo caça tripulado para estender o alcance da ala aérea do porta-aviões e trazer nova relevância para a frota de porta-aviões movidos à energia nuclear da Marinha. O chefe de aquisições da Marinha dos Estados Unidos, James Geertz, disse a repórteres em meados de agosto que a força criou um escritório de programas para a iniciativa Next Generation Air Dominance, NGAD. Estamos trabalhando para delinear esse programa e a abordagem de aquisição e tudo isso enquanto conversamos, disse Geertz. A recente criação do escritório do programa NGAD pelo Naval Air Systems Command, NAVAIR, ocorre no momento em que o Pentágono enfrenta um ambiente de orçamento restrito, enquanto tenta se ajustar a uma nova estratégia de defesa focada no combate às ameaças russas e chinesas no teatro Indo-Pacífico. Um novo caça tripulado serviço provavelmente está se movendo em direção à busca de um caça tripulado que incluiria muitas das capacidades do F-35C Lightning segundo o Joint Strike Fighter, mas com tecnologia atualizada e alcance expandido, disse Brian Clark, um analista naval e membro sênior da Hudson Institute, ao USN News na semana passada. A ideia seria que você levasse esses mesmos recursos adiante e os fizesse em uma arquitetura projetada em torno de um modelo do século XXI. Assim, você obteria fusão e integração mais perfeitas de todas essas entradas de sensor e melhores maneiras de interagir com o piloto e mais incorporação de operações autônomas, disse Clark. Então, ainda mais do que com o F-35, você acabaria com uma aeronave em que o piloto está realmente operando um computador que está pilotando o avião e operando seus sistemas. Mais do que hoje, a Marinha planeja buscar um design totalmente novo, em vez de um design derivado de aeronaves já na linha de produção, para o caça de sexta geração, apesar do serviço receber sugestões para combinar os designs do F-35 da Lockheed Martin e F/A-18 da Boeing com tecnologia moderna para as aeronaves do futuro, disse Clark. Acho que não é uma boa ideia, porque será inerentemente mais caro do que simplesmente um design derivado em um ambiente onde a Marinha não terá o tipo de flexibilidade de orçamento que teve no passado recente, disse Clark. Em comparação com o raio de combate de 700 milhas náuticas do F-35, Clark disse que sua impressão é que a Marinha espera construir um novo caça com um raio de mais de 1000 milhas náuticas. Cronograma acelerado. Embora o objetivo da força para colocar em campo a nova aeronave de caça é a década de 2030, quando os Super Hornets começariam a chegar ao fim de sua vida útil, a Marinha tentará acelerar esse cronograma porque os Super Hornets provavelmente atingirão seu limite máximo de horas de voo antes do previsto, de acordo com Clark. A combinação de desejos de aceleração do programa e um novo design pode ser difícil para a Marinha em um momento em que o Pentágono está se preparando para orçamentos estagnados ou em declínio. A Marinha está tentando acelerar o cronograma para chegar ao NGAD para que possam começar a colocar em campo um novo avião para substituir os Super Hornets, e também quer um novo design que incorpore o que provavelmente terá que ser um novo motor, aumentando o risco de tecnologia. E, ao mesmo tempo, vai pedir um cronograma acelerado que aumente o risco do cronograma em um ambiente onde não tem dinheiro adicional para cobrir isso, disse Clark. Normalmente, se você aumenta o nível de sofisticação tecnológica ou quer acelerar o programa, você paga mais por isso, certo? Então você apenas joga mais dinheiro no problema, continuou ele. Eles não têm mais dinheiro para jogar no problema, então você está criando desafios em todas as três dimensões de um novo programa. Custo, cronograma e desempenho. Oficiais do Pentágono e da Marinha mencionaram repetidamente as restrições orçamentárias iminentes ao discutir programas e gastos no ano passado.
Além dessas preocupações, a Marinha, em sua apresentação de orçamento para o ano fiscal de 2021, procurou reduzir o programa SuperOPNet e tornar o ano fiscal de 2021 o último ano em que o serviço compraria a aeronave, ao final do atual contrato plurianual em vigor com o fabricante Boeing. Na época, a Marinha disse que economizaria $4,5 bilhões em seu plano de orçamento de 5 anos e aplicaria os fundos ao esforço do NGAD. Embora a Marinha não tenha vinculado nenhuma avaliação de custo à iniciativa NGAD, o relatório de janeiro de 2020 do Escritório de Orçamento do Congresso estimou que o serviço poderia gastar cerca de $67 bilhões para substituir a frota F/A-18 e F de 2032 a 2050 e $22 bilhões para substituir os Growlers. Essa estimativa não inclui o custo potencialmente substancial para colocar em campo novos pods jammer ou atualizar os existentes, que podem ser transportados por uma futura aeronave de ataque eletrônico, diz o relatório. Por exemplo, a Marinha atualmente estima que 128 pods de jammer de última geração que planeja comprar para o EA-18G custarão cerca de $4 bilhões. Depois que a Marinha finalizou uma análise de alternativas para o NGAD em julho de 2019, o Escritório de Avaliação de Custos e Programas, CAP, do Secretário de Defesa emitiu a suficiência do AOA em setembro de 2019, disse Connie Impel, porta-voz da Navy, ao News. Para dar início à iniciativa NGAD, a Marinha formalmente levantou o escritório do programa Next Generation Air Dominance, que a força está chamando de PMA-230, em maio e contratou o capitão A.L. Mousseal para servir como gerente do programa. Mousseal iniciou oficialmente o trabalho em maio, após atuar anteriormente como gerente de programa do Escritório de Integração de Missão e Programas Especiais, também conhecido como PMA-298. A Marinha já começou a convocar dias da indústria para o NGAD, de acordo com uma fonte familiarizada com o processo em andamento. Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman são os 3 prováveis competidores do caça tripulado, entende o News. Questionado sobre quando a Marinha planeja emitir um pedido de informações, Impel disse que o serviço está trabalhando em documentos subjacentes que informarão as etapas e prazos futuros para o programa. A Marinha forneceu poucos detalhes nos últimos anos sobre como pode ser o sucessor dos Super Hornets e Growlers, mas o serviço em 2016 começou a prever planos para buscar uma abordagem de família de sistemas, agora conhecida como NGAD, em vez de comprar uma aeronave de caça, iniciativa conhecida como F/XX. A abordagem da família de sistemas poderia ver a Marinha seguindo um caminho semelhante às concepções NGAD da Força Aérea, de acordo com Clark, em que a Marinha compra um caça tripulado e usa diferentes sistemas não tripulados para complementar a missão. Eles poderiam dizer, bem, talvez recuemos em alguns dos requisitos quando se trata de carga útil de armas, e talvez furtividade ou algo assim, mas assim mantemos a velocidade. Nós mantemos o alcance. Nós mantemos a sofisticação do C4ISR, mas aliviamos alguns dos requisitos em termos de quanto ele carrega e talvez quão penetrante pode ser em qualquer espaço aéreo, disse Clark. E nós os transferimos para sistemas não tripulados, então há esta família de sistemas agora que em vez de ter 5 F-35S para fazer alguma missão, você enviaria 2 desses novos aviões com alguns sistemas não tripulados para fazer a mesma missão. Como um novo caça tripulado exigiria capacidades furtivas, velocidade e alcance, carregar equipamentos pesados como mísseis poderia recair nas plataformas não tripuladas dentro da família de sistemas. O almirante-chefe de operações navais Michael Gilday disse em um fórum em Washington DC no final do ano passado, que o futuro caça da aviação da Marinha poderia incluir uma combinação de sistemas tripulados e não tripulados, mas admitiu que ainda não sabia que tipo de plataforma seria usada para lançar a aeronave, deixando em aberto a possibilidade de que pudessem operar a partir de algo diferente dos atuais porta-aviões movidos a energia nuclear. Apesar da Marinha esboçar um plano para sua nova aeronave de caça, Clark argumentou que a força ainda precisa lidar com a capacidade do adversário de usar mísseis de longo alcance de baixo custo para atacar porta-aviões.
A ideia de continuar a construir novas aeronaves tripuladas com alcance mais longo para tentar superar a capacidade de uma China ou mesmo de um Irã ou mesmo da Rússia de disparar mísseis de longo alcance contra o porta-aviões, é uma espécie de jogo perdido porque os mísseis são baratos, disse ele. Os aviões são caros. Então você está em uma situação ruim de troca de custos. Combinar o caça tripulado com sistemas não tripulados pode ajudar a força a enfrentar esse problema. Essa pode ser uma maneira de contornar o problema de troca de custos, em que talvez o avião não precise voar tão longe, disse Clark. Você sabe, o avião pode ir a 1000 milhas, e não importa se o inimigo tem um míssil balístico antinavio de 3.200 milhas, porque seu avião tripulado não vai voar essa distância toda. Ele vai parar a 1000 milhas, e então esses sistemas não tripulados seguirão para o resto do caminho. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.